Pastor, seguinte, o papo de hoje é para onde eu vou, e a Igreja Batista sempre é um nome que surge nas conversas, sempre é um nome que vem vamos dizer assim, na paleta, né, de opções, quando alguém sai de um movimento sectário, eu digo Testemunhas de Jeová, Mórmons, Adventistas. Porque a Igreja Batista é uma boa alternativa para o brasileiro ex-adventista. Eu acho que não existe nenhuma igreja em qualquer parte do mundo que seja melhor para o ex-adventista do que a Igreja Batista. Se você observar o que Mark Phelan fala para se apresentar e se aproximar, são os batistas. O Guilherme Miller, apesar de ter morrido batista, nunca ter aceitado a questão do Irão Edson, aquelas profecias da Ellen White, ele volta para a Igreja Batista quando ele falha em todos os aspectos, e apesar dele ter morrido batista, Ellen G. White fala que não existiu nenhum profeta do mesmo nível que o Guilherme Miller, e ele era batista. O pastor Bates, apesar de sétimo dia, ele também era de origem batista do sétimo dia, mas também batista. Então, eu entendo que, até pelo histórico da Igreja Adventista do sétimo dia, o estilo litúrgico, organizacional, eu não tenho dúvidas que a melhor igreja para um ex-adventista procurar conviver bem com a sua família é uma igreja batista. Legal, foi muito bem mencionado isso, porque muitas pessoas, você acompanha o canal Para que Possamos e também o CCP, você sabe o histórico da Igreja Adventista, principalmente no que tange a questão do sábado, né, pastor? Que veio dos batistas do sétimo dia. E você pode observar que todos os líderes adventistas, eles falam com um certo respeito pelos batistas. Sim. Você pode observar, você foi adventista há muito tempo, você sabe disso. Então eles têm um certo quê com a Igreja Batista, justamente por causa do Guilherme Miller e também do Bates. Mais pelo Guilherme Miller do que pelo Bates. Mas os dois eram de origem batista, então isso acaba ajudando a identificação. O adventista, os teólogos geralmente criticam muito as igrejas evangélicas, mas, de novo, eu reitero isso, quando eles falam da Igreja Batista, eles parecem que estão pisando em cascas de ovos, eles têm um certo quê? Você sabe disso, uma certa respeitabilidade com a Igreja Batista. Então isso acaba sendo bom, porque o ex-adventista vai se sentir assim, um tanto acolhido, e será muito bem recebido por qualquer igreja batista. Legal, legal. Pastor, rápido, uma pincelada histórica. De onde saiu a Igreja Batista? Como é que surgiu essa igreja? A Igreja Batista, ela foi fundada por ingleses, John Smith era inglês, mas ele funda a igreja na Holanda, ou nos Países Baixos. Isso foi em 1609, e ela começa com uma atividade muito forte na questão do credo batismo. Até aquele momento, o que predominava nas igrejas reformadas era o pedobatismo, ou seja, o batismo infantil. Então ela aparece e ela rompe com essa questão do pedobatismo e traz à tona o credo batismo. Hoje você tem o inverso, as igrejas evangélicas, na sua maioria, elas são credo-batistas, ou seja, só batizam quem acredita. E isso faz tanto sentido, Rodrigo, porque o que conjecturou os batistas do século XVII? Ora, quando você pega, por exemplo, a Confissão de Westminster, lá fala do batismo infantil. Então, as crianças devem ser batizadas. Mas na hora da ceia, que é a segunda liturgia que Jesus deixou para nós, na hora da ceia, o Catecismo de Westminster, que é o catecismo das igrejas mais antigas, mais reformadas, no sentido da igreja presbiteriana, por exemplo, e antes mesmo delas, está também na Confissão Helvética, ele vai falar disso também. O que acontece? Na hora de tomar a ceia, a criança que foi batizada não podia tomar a ceia, porque, como está em 1 Coríntios 11, 28, a pessoa, antes de tomar a ceia, ela tem que examinar-se a si mesmo, fazer uma autoanálise.
E para ela fazer essa autoanálise, tem que ter consciência de pecado. Logo, o batismo infantil, conjecturou os batistas e conjecturam até hoje, não fazia nenhum sentido. Se para eu tomar a ceia, eu tenho que fazer uma autoanálise, pedir perdão pelos meus pecados, para depois participar do pão e do cálice, logo, para eu ser batizado, pensavam e pensam os batistas, eu também tenho que ter consciência do meu pecado, do meu erro. Por isso chama-se credobatismo. Quem vai ser batizado? A pessoa, ou a criança, ou o jovem que tiver consciência de pecado e que tiver consciência para crer. Quem crer e for batizado será salvo. Então a Igreja Batista ela traz esse rompimento histórico ali com as igrejas reformadas, estava dentro do movimento puritano, e aí inicia-se o trabalho da Igreja Batista. E desde sempre, a Igreja Batista teve essa linha, uma linha muito missionária, uma linha muito de santidade, e nós estamos aí fazendo um trabalho já por muitos séculos. Legal, muito bom, pastor. Eu estou percebendo que você está com uma camiseta que está escrito alguma coisa Batista ali, Batista Pois Livre. é, Do eu que estou é? fazendo. Aqui é do Seminário Teológico, não é da Convenção Batista Brasileira, esse nosso seminário aqui. Eu sou professor dele também. Esse aqui é do pastor Jamierson Oliveira, é o Seminário Batista Livre, porque a Convenção Batista Brasileira tem, e eu sou pastor da Convenção Batista Brasileira, ela tem o seminário no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, tá? E esse aqui é o pastor Jamierson, também de linha batista, mas é uma batista independente, no caso, é o Seminário Teológico do Batista Livre, Seminário Teológico Batista Livre. Aí, como nós vimos falar da Igreja Batista, eu estou aproveitando aqui para fazer uma propaganda deste belíssimo seminário, da qual eu tenho o privilégio também de ser um dos professores. Tá? Mas qualquer um desses dois seminários que a pessoa quiser fazê-lo, vai ter uma boa a compreensão da teologia batista. O pastor Jamierson, apesar de ser um batista independente, ele é muito batista também, bastante conservador. Legal, muito bom. Excelente introdução. Um abraço também para a galera do Seminário Batista Livre de Teologia, que vocês sejam também abençoados, e todos os alunos também, tenho certeza que a formação é de altíssima qualidade, recomendada também pelo pastor Martinez.